coisa boa estar aqui. Dei uma escapadinha do encontro, vim para cá falar à igreja. Estou voltando para lá daqui a pouco. Quem está com familiar, esposo, noivo, namorado, lá no Encontro com Deus para Homens, faz um sinalzinho assim. Tem alguém aqui que está com familiar lá no encontro? Olha aí, gente. Tremendo, viu? Encontro está tremendo. Negócio incrível, impressionante. O que está acontecendo lá é coisa de Deus purinho mesmo, sabe? Não é outra coisa, senão coisa de Deus. Nós da equipe, nós estamos assim tão gratos a Deus, tão felizes com o mover que está acontecendo lá. 49 homens estão lá no encontro. Logo mais 19 horas nós estaremos chegando aqui na igreja. Eu acho que as estruturas aqui desse lugar serão abaladas nessa chegada, né? Ah, coisa boa. Gente, a gente tem falado já há algum tempo sobre o reino de Deus, né? E eu quero te dizer, vou continuar falando. O assunto é extenso, o assunto é exaustivo e o assunto é edificante, porque o assunto, na verdade, é uma equipagem para a igreja dos dias de hoje. A igreja hoje, ela precisa dessa equipagem, ela precisa ser aperfeiçoada, como diz lá Efésios 4:12, que a obra do ministério da igreja é para a equipagem dos santos, é para aperfeiçoamento dos santos, né? Então, nós precisamos estar equipados para podermos fazer a obra de Deus. Então, eu como um pastor responsável entendi, né? Eu creio que isso vem de Deus, entendi que a gente tem que estar ministrando sobre o reino, que é para a gente entender a bênção que é viver nesse reino. E aí, nessa manhã, eu quero falar com você sobre os 3 pilares do reino. Ok? No domingo próximo passado a gente falou sobre a manifestação do reino. A gente baseou a mensagem na carta aos Hebreus, né, que é uma carta de encorajamento. E agora, nessa manhã, a gente vai basear a nossa mensagem numa carta que escreveu o apóstolo Paulo a uma igreja localizada numa região da Ásia Menor, né, aquela região conhecida por nós como a Grécia, né, Macedônia, tal, que é Tessalônica, ok? Essa cidade, hoje, ela existe com o nome Salônica. O primeiro nome dessa cidade era Termai, depois ela passou a se chamar Tessalônica, que na verdade era uma alusão à moradia de Salônica, porque Salônica era meia-irmã de Nero César, e casou com um general de Nero, chamado Cassandro. E aí eles tinham aquela região como uma região de veraneio. Então Tessalônica é para nós aquilo que é hoje Caldas Novas, né? Eu já fui a Caldas Novas 2 vezes, acho que foram 2. E aí o que acontece? Aí lá você tem piscinas com águas quentes e tal. Há quem diga, não sei, eu não conheço disso, mas há quem diga que algumas piscinas de águas quentes de Caldas são águas quentes naturais, outras são águas quentes produzidas por máquina, né? São aquecidas, né? São aquecedores. Eu não sei te dizer. Mas, na verdade, a região de Tessalônica é uma região que tinha essas piscinas naturais com águas quentes, ok? Porque ali próximo era uma região vulcânica que produzia, né, essa água quente. E era uma água muito apreciada, por isso os romanos, durante a dominação romana, eles faziam de Tessalônica o seu lugar de veraneio. E como morava um general muito importante, né, o general que era o braço direito de Nero César, morava ali, e então aquelas pessoas que viviam ali em Tessalônica adquiriram cidadania romana. Então, eles eram meio romanos, e eles tinham uma credencial que os identificava. E também eles recebiam aquilo que nós temos aí no nosso país, que é o Bolsa Família. Lá eles também recebiam uma certa ajuda financeira, uma subvenção do governo romano. E isso fazia com que eles tivessem uma vida mais folgada. Agora olha que coisa interessante. Paulo planta essa igreja, o apóstolo Paulo, ele foi o plantador desta igreja.
E quando ele plantou a igreja de Tessalônica, ele plantou com a sua equipe, né, de evangelistas. Eles foram para lá, pregaram, a igreja, né, o povo recebeu a palavra, aí a igreja nasceu. Porém, Paulo teve pouco tempo para ministrar aquela gente. Paulo ficou cerca de 4 semanas plantando a igreja de Tessalônica, diferentemente de Corinto. Porque em Corinto, Paulo ficou 1 ano e meio estabelecendo a igreja de Corinto. Então aquela igreja de Corinto foi doutrinada por Paulo. Aquela igreja foi consolidada por Paulo. Já Tessalônica não teve isso. Receberam um bom ensino, eles entendiam o que foi ensinado, porém em algum momento do desenvolvimento da igreja houve algumas confusões. Aconteceram algumas confusões. E aí por isso Paulo escreve 1º e 2 Coríntios para corrigir desvios naquela igreja. O primeiro desvio era o seguinte: como Paulo pregou sobre a vinda de Jesus, eles achavam que realmente era essa a pregação dos apóstolos, a vinda iminente do Senhor Jesus. Então eles achavam que como Jesus iria voltar a qualquer momento, então eles deveriam deixar de fazer tudo o que estavam fazendo. Então havia um ócio generalizado naquela região, onde eles não compreenderam direito a pregação de Paulo, e aí eles deixavam de trabalhar. E uma das coisas que a Bíblia diz, a Bíblia fala até que a gente deve trabalhar com as próprias mãos, né? Que a gente não pode criar uma dependência de outrem, que a gente tem que ir à luta. A Bíblia é uma palavra encorajadora para que o homem viva do fruto do seu trabalho, o homem e a mulher. Então é muito importante, né, que a Bíblia o tempo todo fala sobre a importância do trabalho. Todos nós devemos trabalhar, né? Todos nós devemos desenvolver uma vida profissional para a gente ser o quê? O provedor da nossa família, ok? Mas aí aquela gente de Tessalônica descansou. Aí eu fico imaginando aquele povo na banheira de água quente, né, que tem uma função terapêutica, relaxante, aí que não trabalha mesmo, né? Porque eu duvido que algum de vocês saiam daqui para ir para Caldas para trabalhar. Vocês saem daqui para tomar banho de água quente lá, né? Para relaxar, né? Eu confesso, eu estou precisando. Mas eles não compreenderam, então havia um ócio generalizado. A outra coisa é que Paulo pregou uma mensagem sem tempo de explicar sobre, por exemplo, a vida na eternidade. E aí o que Paulo disse? No céu não se casa nem se dá em casamento. Aí pronto, as pessoas começaram a se separar umas das outras. Isso gerou problema. E aí Paulo teve que fazer essa correção também. E aí é interessante que o apóstolo Paulo, ele desenvolve a sua primeira carta e a sua segunda carta. A segunda carta, inclusive, é uma carta mais profunda, onde ele fala que há algo aqui nessa vida do reino, enquanto nós estamos aqui, que detém a manifestação do anticristo. Um dia a gente vai falar sobre isso, não agora. Aquilo que detém a força e o poder do anticristo, que é o Espírito Santo que está na vida da igreja. O Espírito Santo, ele se move no nosso meio. O Espírito Santo, ele se move no reino. Enquanto o reino está em desenvolvimento, o Espírito Santo está operando de forma dinâmica no nosso meio. E aí, o apóstolo Paulo, então, escreve essas 2 cartas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, para corrigir essa igreja. E Paulo tinha muita vontade de voltar a essa igreja, mas a Bíblia fala, um pouquinho antes do texto que a gente vai ler, a Bíblia fala que Paulo foi impedido pelo próprio Satanás, que Paulo desejava ir com um grupo de irmãos a Tessalônica, para ministrar, para pregar, para ensinar, mas não teve condição de fazê-lo, porque foi impedido. Aí o que ele fez? Enviou Timóteo, seu filho na fé, para estar em Tessalônica e corrigir os desvios doutrinários que aquela igreja estava vivenciando. E aí eu quero compartilhar com vocês sobre os 3 pilares do reino. A gente já tem dito, né? O reino de Deus, ele foi inaugurado quando Jesus encarnou. O reino de Deus tem sido manifestado no nosso meio, enquanto a gente está como peregrino na terra. A igreja e o reino de Deus, a igreja está inserida dentro do reino, mas a igreja e o reino em algum momento parecem ser a mesma coisa. Mas a vida da igreja aponta de que esse reino um dia será
consolidado. E a consolidação desse reino diz o seguinte: ela se dará quando nós veremos Jesus, todos nós, face a face. Ok? Então é interessante a gente entender que esses 3 pilares do reino são pilares básicos que nós devemos o tempo todo manter na nossa vida, para que haja o quê? Uma expectativa de que de fato um dia a gente vai viver no céu. Daí que eu fiquei pensando ontem, que alguns de nós não pensam na vinda de Jesus. Alguns de nós não desejam nem falar sobre esse assunto. Alguns de nós ficam apavorados, atemorizados quando se fala na vinda do Senhor Jesus. E alguns esqueceram que Ele prometeu que vai voltar. Porque eu não quero que ninguém aqui levante a mão, mas eu tenho certeza que, sinceramente, se eu pedisse para alguém levantar a mão que está com dificuldade de acreditar na vinda de Jesus, eu creio que uma grande parte levantaria a mão. Porque o mundo moderno é um mundo pragmatista, é um mundo que exige de nós o quê? Respostas imediatas. E o tempo todo nós somos pressionados e tensionados a resolver os nossos problemas por nós mesmos. E viver o reino, na maioria das vezes, é não deixar uma circunstância dominar a nossa vida, é acreditar que a solução está somente em Jesus. O apóstolo falou: se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Jesus falou o seguinte: errais, porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus, na verdade, é exatamente aquilo que deve se manifestar na nossa vida, enquanto a gente vive no reino, para que as nossas vidas sejam impulsionadas, que as nossas vidas sejam atiradas, lançadas para frente. Sabe por que tanta gente caída? Sabe por que tanta gente parando, tanta gente desistindo? Porque as pessoas estão debaixo de uma pressão muito grande, de uma cobrança muito grande, de que elas são obrigadas a resolver os seus problemas da forma mais rápida possível. E na maioria das vezes os problemas, eles vêm dentro dos padrões bíblicos para nos ensinar, nos trazer experiência. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, ele disse: olha, em tudo e em todas as coisas eu já tenho experiência. Eu sei ter muita grana, como sei não ter nenhuma. Eu sei estar dormindo numa mansão, como sei dormir também num barraco. Eu sei o que é isso, aquilo e tal. Ele diz: em todas essas coisas eu já tenho tido experiência. Filipenses 4:11. No verso 12, depois de dizer que ele sabe que ele tem condição de passar por tudo isso, aí que ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Primeiro tem que passar pela experiência. Conheço gente que trabalha 16 horas por dia, deixou a família para trás. Conheço gente que há muitos anos não senta numa mesa para fazer uma refeição junto do cônjuge, dos filhos, quando na verdade as refeições são sagradas. As refeições deveriam ser priorizadas por nós. Lá em casa a gente estabeleceu uma lei. A gente não vê televisão há muito tempo. E a gente nunca faz as nossas refeições sem estar em família, a não ser que haja uma tarefa, uma viagem, uma coisa assim, onde só um foi e o outro ficou. E aí interessante é que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a fim de orientar, mostrando que há 3 pilares que são fundamentais no reino e que precisam ser nutridos por nós. Jesus falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Cantares, capítulo 1, versículo 6, o sábio Salomão disse o seguinte: me puseram por guarda de muitas vinhas, e a vinha que me pertencia mesmo não guardei. Sabe qual é a tua vinha? A tua família.
é o teu casamento. E aí você quer, nós somos tentados, líderes são tentados a cuidar de um monte de gente, esquecer da sua própria família, sua própria vinha. E aí é interessante a gente estar atento, de que o tempo todo Deus está nos chamando para olhar para dentro de nós, porque o reino está dentro de nós. E aí é necessário que a gente olhe para os lugares da nossa estrutura humana que precisam ser tratados, trabalhados. Agora é interessante que quando eu estiver bem por dentro, tudo por fora também vai estar bem. Há um ditado da vovó que diz: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Às vezes a gente quer mostrar por fora aquilo que a gente não está sentindo por dentro. Aí é um perigo. A isso Jesus chamou de hipocrisia. Mas é tão fácil a gente viver bem, é tão fácil a gente viver de forma harmoniosa, é tão fácil a gente se dar bem com o próximo. Mas é porque esse mundo tem nos cobrado tanto, e aí a gente está complicando aquilo que não precisa ser complicado. Mas eu quero te dar um ouro nessa hora, e eu quero que você guarde aí dentro de você. Primeira coisa que eu percebo nesse texto, é que esse texto é um texto instrutivo, não somente para aquela igreja naquela época, mas é um texto instrutivo para todos nós, nos dias de hoje. E é interessante a forma como o apóstolo Paulo aplica isso. Paulo, deixa eu te dizer, ele tinha um conhecimento muito grande, né? Paulo era um homem que tinha uma cosmovisão muito boa. Paulo era um homem que de fato estava à frente do seu tempo. Paulo era um homem que sabia escrever como poucos na sua época. Paulo era um homem formado em ciência jurídica, por isso ele era membro do Sinédrio. Paulo foi um cara que em todas as suas cartas escreveu de forma muito concisa, ou seja, Paulo não deixava brecha. Paulo aplicava uma forma da gramática grega em todos os seus textos, em todas as suas cartas, chamada silogismo, que é o seguinte: é você usar premissa e uma resposta absoluta. Na maioria das vezes o silogismo antigo, ele continha duas perguntas e depois embaixo uma resposta absoluta. Onde é que você encontra isso? Nas cartas, na carta aos Romanos, nas cartas 1ª e 2ª aos Coríntios. Você encontra isso em Gálatas, Efésios, Filipenses e agora na carta de Paulo 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. E aí é interessante porque a mim me parece que nos dias em que a gente vive agora, o reino aqui, a gente precisa entender que tudo tem que estar muito claro na nossa mente. Não tem espaço para confusão, não tem espaço para dúvida, ou é ou não é. E a gente não pode ficar tergiversando entre um ponto e outro, porque senão a gente não anda para frente. Deixa eu te falar uma coisa: assim como Satanás conseguiu impedir a Paulo de ir a Tessalônica, Satanás também tem impedido muitos de nós de seguirmos em frente, de buscar os sonhos, de buscar projetos, de viver bem. E aí eu quero compartilhar agora com você esse texto. Quero que você venha comigo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, que quer dizer alegria, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo, que é alegria. Então, a primeira coisa que eu vejo quando Paulo usa esse silogismo é o seguinte: Paulo quer doutrinar, Paulo quer fixar uma mensagem no coração e na mente daquelas pessoas. E eu não tenho dúvida que nessa manhã Deus te trouxe aqui, porque Ele deseja, através do Espírito Santo, fixar uma mensagem poderosa na sua mente e no seu coração. E a primeira coisa que eu vejo que é um pilar da vida do reino, que é um pilar do reino, é exatamente a esperança futura. Porque veja só,
Se eu e você começarmos a olhar para as circunstâncias agora, a gente vai ser neutralizado, paralisado. É necessário olhar para cima, é necessário olhar para frente. Eu quero te dizer uma coisa: você não vai ser detido, você não vai parar, você vai continuar caminhando. Sabe por quê? Porque a força que vem da parte de Deus, que vai mover a sua vida para frente, chama-se Espírito Santo. E o Espírito Santo produz uma esperança futura de que, ainda que a gente não veja nada acontecendo aqui agora, num determinado dia vai dar tudo certo, aleluia. Então, esperança futura é exatamente viver uma tribulação sabendo que isso vai passar. Porque o próprio apóstolo disse que não veio sobre nós nenhum tipo de tribulação, além daquela que a gente pode suportar. Tudo passa, tudo tem solução. E aí, quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, versos de 3 a 5, ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriemos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, não traz dúvida, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, sabe quem é que coloca a confusão na sua cabeça? O diabo. Sabe quem é que coloca aquela dúvida: eu não sei se hoje eu vou à célula, eu não sei se eu quero um discipulador. O Espírito Santo não coloca isso na sua mente, é o diabo que coloca. O Espírito Santo te conduz exatamente para nutrir o coração a esperança é exatamente aquela que não traz confusão, não traz dúvida. Sabe de uma coisa? No dia da tua célula, priorize isso, esteja convicto: eu vou para a célula. No dia do discipulado, priorize isso: eu vou para o discipulado. No dia do culto de celebração, priorize isso: eu vou para o culto. O Espírito Santo não traz confusão. A esperança, ela não pode trazer confusão, pois se o Espírito Santo é que nos traz esperança, então não pode haver confusão. Mas eu estou cansado, vou chutar o balde. Mas eu estou cansado, eu vou deixar de buscar essa minha vida profissional aqui. Vocês já repararam uma coisa? Já repararam como que nos dias de hoje a gente vê pessoas que não conseguem concluir? Já reparou isso? Às vezes a pessoa inicia uma coisa, abandona. Às vezes a pessoa está na metade do caminho, para aí. Às vezes a pessoa está quase concluindo. Eu conheço gente que quase concluiu determinadas coisas, mas faltando muito pouco, parou. Sabe por que parou? Porque cada coisa se torna do tamanho daquilo que ela representa para nós. Se o teu curso for pequenininho diante dos teus olhos, você não vai chegar lá. Se o teu cônjuge for pequenininho para você, se você não olhar ele com um sentimento de honra, com um sentimento de proteção, com um sentimento de amor, sabe, de cuidado, teu casamento vai ser muito pequenininho. E aí a probabilidade de dar errado é muito grande. Sabe, teu escritório, se você olhar o escritório como uma coisinha pequenininha, ele não vai avançar nunca. E por aí vai. Cada coisa se torna do tamanho daquilo que ela representa para nós. Assim como você imagina no seu coração, assim será. Mas eu tenho meu carrinho, vai ser sempre um carrinho. Mas eu tenho a minha casinha, vai ser sempre uma casinha. Mas eu tenho a minha profissãozinha, vai ser sempre uma profissãozinha. Ei, Deus não te chamou para isso. Não precisa projetar, mas capítulo 2 de 2 Reis, Elias e Eliseu viviam uma vida de discipulado. A Bíblia fala que Elias ia ser tomado da terra e levado para o céu. Eliseu sabia disso, e Eliseu colou em Elias.
E Eliseu veio descendo com Elias de cidade em cidade até chegar à margem do rio Jordão. E ele foi descendo em cada ponto que eles paravam, os filhos dos profetas chegavam para Eliseu e diziam assim: olha, você sabe que hoje ainda o Senhor tomará o seu Senhor por sobre a sua cabeça? E aí Eliseu dizia assim: eu sei, calai-vos. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Aquilo que Deus prometeu para a gente não precisa ficar divulgando por aí não. Espera acontecer. Espera acontecer. Você não vai precisar fazer marketing disso não, as pessoas vão ver. Aí descia mais um pouco, parava numa cidade, e aí as pessoas: olha, você sabe que hoje o Senhor vai tomar o seu Senhor por sobre a sua cabeça? Ele dizia: eu sei, calai-vos. Chegaram à beira do Jordão, Elias e Eliseu caminhavam juntos. Eliseu estava aprendendo a ser um profeta de Deus com Elias, que era o grande profeta da sua época. E aí a Bíblia fala que à beira do Jordão, Elias vira para Eliseu e pergunta assim: olha, me pede uma coisa, que eu orarei ao Deus de Israel para que ele conceda. E aí Eliseu, muito esperto, eu queria te dizer que a gente precisava ter essa perspicácia de Eliseu. Aí Eliseu prontamente olhou para Elias e disse: eu quero ter a porção dobrada do Espírito que está em ti. Aí então Elias vira para Eliseu e diz assim: se tu me vires quando for tomado de ti, isso acontecerá. Sabe o que acontece? Na beira do Jordão vem um redemoinho tremendo, carros de fogo separam um do outro, um de um lado, outro do outro, porque eles tinham acabado de atravessar os rios Jordão. E aí aquele redemoinho levou Elias por sobre a cabeça de Eliseu, e Elias pegou o seu manto, a sua capa, e deixa cair, e Eliseu então segura aquela capa. Eu quero te dizer uma coisa: o pilar de uma esperança futura é exatamente a fé que move montanhas. Eu quero declarar, meu irmão, minha irmã, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero declarar que as coisas já deram certo para você. Eu quero declarar que você é herdeiro da bênção de Deus. Eu quero declarar que você nasceu para dar certo, para ser próspero, para viver abundantemente. E aí Eliseu então pega a capa de Elias. Sabe, às vezes Deus está jogando capa sobre nós, manto sobre nós, e a gente não pega. A gente fica de braço cruzado. Você tem que tomar uma atitude. Segure essa bênção. Se aproprie pela fé. Ah, mas eu tenho dificuldade de crer. Gente, deixa eu falar uma coisa: a fé, ela só vai se consolidar se a gente der o primeiro passo. E aí Eliseu agora com a capa de Elias na mão. Sei lá o que essa capa significa para você, mas para Eliseu significava o seguinte: eu vou ter na minha vida a unção dobrada da vida do meu discipulador, da vida desse profeta que me ensinou a caminhar até aqui. E Eliseu então com a capa na mão, tinha que voltar, tinha que fazer o caminho de volta. E ele pega aquela capa, e ele clama, e ele grita, e ele diz: onde estás, ó Deus de Elias? E pega a capa e fere as águas do Jordão, as águas se abrem, e Eliseu passa em seco, e lá do outro lado ele começa uma vida nova. Eu quero te dizer, eu vejo isso acontecendo na sua vida. A esperança futura traz a certeza de que as coisas vão dar certo. Você não vai ficar paralisado. A capa da bênção, a capa da promessa está nas tuas mãos. Ei, escute uma coisa, ouça 2 vezes. Deus quer que você se aproprie de todas as promessas dele pela fé. Pela fé. Eu sei, o rio está lá, eu creio que eu tenho que passar para o outro lado, e quem vai me ajudar, sabe quem é? É Deus. Sabe quando o empresário quebra? Sabe por que ele insiste? Porque cada quebradeira que ele tem está ensinando ele assim: ó, você precisa continuar, você precisa persistir, você precisa aventurar, você precisa investir, você precisa perseverar. João Paulo Lemann quebrou pelo menos umas 5 vezes. Hoje é um dos homens mais ricos do mundo. O depoimento dele é o seguinte: todas as vezes que eu quebrei, eu pensei assim: alguma coisa eu preciso aprender nessa quebradeira.
Cada coisa se torna do tamanho daquilo que ela representa para nós. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus espera que você nutra no seu coração essa esperança futura. Deus espera que você acredite firmemente de que alguma coisa nova Ele está trazendo para a sua vida. Pode projetar, por favor, 1 Tessalonicenses 5, 1, 2. Paulo continua dizendo: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Brenda, pode projetar o verso 3, por favor? Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja só, a vinda de Jesus para consumar o reino, para consolidar o reino, é um fato. Todos estarão diante desse fato, ninguém vai escapar. Agora é difícil entender que algum de nós pode não encarar esse fato como sendo uma coisa verdadeira. Eu quero te dizer uma coisa, e se para nós esse fato é uma coisa verdadeira, nós devemos estar o quê? Preparados. Preparados. Esperança futura. Não está preso a uma solução imediata, a entender que é exatamente na presença de Deus que todos os nossos problemas, todas as nossas crises têm solução. Até os problemas que a gente tem uns com os outros só encontram solução na presença de Deus. E a gente tem que entender que na maioria das vezes, andar com Deus, ter a presença de Deus, viver nesse reino, onde Deus está dentro de nós, pois o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de cada um de nós. É necessário entender que é na presença de Deus que todos os nossos problemas encontram solução. E eu quero te dizer, todos é todos mesmo. Um dos salmos dos filhos de Corá, Salmo 42, versos 1 e 2, disse: assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim também suspira a minha alma por ti, ó Deus. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face, o Deus da minha salvação, o Deus vivo. Então é na presença de Deus, a gente tem que anelar pela presença de Deus, a gente tem que buscar a presença de Deus. Você tem buscado a presença de Deus? Moisés, quando recebeu a tábua da lei, demorou lá em cima do monte. Quando ele desce, o povo tinha feito um bezerro para adoração. Moisés fica chateado, quebra as tábuas. E aí Deus fala que ia fulminar aquele povo. Moisés sente uma dor no coração, intercede pelo povo. E aí Deus fala para Moisés: sobe de novo o monte. Deus está falando com algumas pessoas aqui: você precisa subir de novo o monte. Você precisa correr atrás dos seus sonhos. Você precisa correr atrás da concretização das promessas de Deus na sua vida. Você não pode ficar parado, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter uma esperança futura que ateste para você, que signifique e talvez tenha que ressignificar a sua vida, porque talvez você tenha que deixar muita coisa para trás para subir ao alto da montanha. E aí Moisés então cansado, talvez alguns aqui estejam cansados. Cansado de lutar pelo casamento, cansado de lutar por um filho, cansado de lutar pela vida profissional, não sei, Deus sabe. Mas Moisés disse: Deus, eu estou muito cansado. Não me faça subir ao topo desse monte se o Senhor não for comigo. Aí Deus vira para ele e diz assim: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Enquanto você estiver lutando com as suas próprias forças,
com a sua capacidade, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, com os seus diplomas, com a sua intelectualidade, com a sua forma, os seus conceitos para poder resolver as coisas, nada vai fluir. As coisas só fluirão quando você entregar, quando você disser: Deus, eu quero que o Senhor venha comigo. E aí você vai ouvir dele o seguinte: irá a minha presença contigo para te dar descanso. Segundo, pilar do reino: alegria pela presença do Senhor. Sabe, a presença do Senhor, ela não só traz descanso, ela traz alegria. Eu quero te dizer uma coisa: alegria é diferente de felicidade. Felicidade depende de circunstâncias, a alegria transcende as circunstâncias. Felicidade é, por exemplo, se eu estiver bem com o meu cônjuge, então eu estou feliz. Se o meu filho obedientemente estiver estudando, então eu estou feliz. Se eu tiver com grana na conta bancária, então eu estou feliz. Se eu comprei um carro desejado, então eu estou feliz. Se eu adquiri uma casa própria, então eu estou feliz. Eu quero te dizer uma coisa: alegria não é isso. Alegria transcende a tudo isso. Alegria é superior. Alegria é maior do que isso. Alegria vem pela presença do Senhor. E isso traz exatamente a ideia de que somente quando nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor é que essa alegria pode se instaurar. Essa alegria pode dominar, tomar conta da nossa vida. Eu quero te dizer uma coisa: e isso não é sem sofrimento, porque aquele que nunca sofreu, aquele que nunca passou por nenhuma guerra, nenhuma luta, não sabe o que é viver alegremente. Os ingleses têm uma saudação interessante quando eles se cruzam, se encontram. Eles dizem: any joy, há alguma alegria, alguma coisa alegre, alguma coisa boa para contar. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: se você viver essa alegria pela presença do Senhor, se você viver isso de forma intensa, se você fizer uma imersão nesse pilar do reino, eu quero te dizer uma coisa: você vai fazer coisas extraordinárias. Sabe por quê? Porque a presença de Deus na nossa vida é uma presença que atrai milagres para nós. Atos capítulo 3, a Bíblia fala, a partir do verso 1, que Pedro e João foram ao templo para orar, a hora nona, a hora da oração. E eles, quando estavam chegando à porta formosa do templo, se depararam com um coxo de nascença que ficava pedindo esmola ali. E aí aquele coxo, quando viram Pedro e João chegando, ele estendeu a mão, achando que ia receber uma esmola. E aí Pedro e João pararam, fitaram os olhos nele, diz a palavra de Deus, olharam para ele e disseram para ele assim: olha para nós. E aí Pedro disse assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que imediatamente o coxo levantou, começou a saltar, começou a andar. As pessoas conheciam ele, sabiam que há muitos anos ele estava ali à beira daquela porta pedindo dinheiro, e ele entrou no templo com Pedro e com João. Eu quero te dizer que os sinais de Jesus, os sinais miraculosos do Senhor acompanham todo aquele que crê. Pedro e João não falaram por si mesmo, falaram porque estavam cheios da presença do Senhor, cheios do Espírito Santo. E nessa hora eu quero declarar, meu irmão, minha irmã, que você está cheio também, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, para praticar e realizar boas obras em nome de Jesus. E aí Pedro se encoraja, porque eu quero dizer uma coisa para você: quando a gente está cheio da presença de Deus, a gente se torna grande demais. Quando a gente está cheio da presença de Deus, pode vir um exército que a gente consegue destruir. Quando a gente está cheio da presença de Deus, não tem mar revolto, não tem rio de águas profundas, não tem tempestade. Quando a gente está cheio da presença de Deus, a gente se torna indestrutível. Aleluia! E sabe de uma coisa? Pedro se encorajou. Depois de ver aquele milagre, Pedro pensou: agora eu vou pregar para essa gente. Eu quero te encorajar.
prega o evangelho a tempo e fora de tempo, se torne um discipulador, um campeão do Senhor, ganhador de multidões, se torne um líder de célula, avance nessa vida do reino, tendo na sua vida essa marca indelével da presença desse pilar do reino, que é a alegria pela presença do Senhor. Sabe, Pedro começou a pregar, e Pedro disse, Atos capítulo 3, versículos 19 e 20, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e que venham sobre vocês, nessa versão aí está escrito tempo de refrigério, na versão atualizada diz tempos de alegria pela presença do Senhor. Oh, aleluia. Sabe, esse tempo de alegria é um pilar do reino. Sabe, esse tempo de alegria faz com que a gente avance, faz com que a gente seja dominado por encorajamento, por uma força descomunal. Sabe, eu declaro que você vai viver isso na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que você vai viver o sobrenatural de Deus, eu declaro que você vai viver de milagre em milagre, eu declaro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alegria pela presença do Senhor. Sabe, o terceiro pilar que o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses é uma coroa de glória. Coroa de glória é um presente, é um galardão de Deus para a vida de todo crente que vence. Sabe, a Bíblia fala que se a gente mantiver aquilo que a gente tem recebido, a gente vai chegar lá. E esse pilar da coroa de glória, ele realmente é dado a nós aqui e agora, para que a gente tenha expectativa de que um dia nós olharemos ele na face e nós seremos tais como ele é. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. Pode projetar, Brenda? Aqui o apóstolo João está escrevendo uma carta vinda da parte do Senhor Jesus para uma igreja específica, a igreja de Filadélfia. Essa igreja era uma igreja muito diferenciada. A palavra Filadelfos no grego, que é o texto original do Novo Testamento, significa todos saídos do mesmo ventre. Então o sentimento que me vem agora ao coração é que nós, como igreja, nós somos também essa Filadélfia, todos nós somos saídos do mesmo ventre. Por isso é necessário viver em comunhão, por isso é necessário estar junto. Por isso em Atos capítulo 4, verso 32 diz, da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Essa vida de comunidade é que deve ser preservada entre nós, essa vida de comunidade é que deve ser celebrada entre nós. Deus espera que a gente viva assim, um só coração e uma só alma. Com quem, pastor? Com o nosso irmão, com o nosso próximo. Agora olha o que o Senhor Jesus nos diz aqui a essa igreja. Agora essa igreja, a igreja Adão dos dias de hoje, ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não precisa me responder como é que você tem conduzido a sua vida. Será que você tem preservado, guardado, mantido aquilo que você tem recebido de Deus? Sabe, eu costumo dizer que visão é segurar firme pelas mãos aquilo que a gente não pode enxergar. Visão é segurar firme nas mãos aquilo que a gente não pode ver. O grande problema é que a gente anda abrindo mão dos princípios, abrindo mão dos valores, abrindo mão daquilo que Deus nos prescreveu como uma receita, para que a gente tenha o quê? Saúde.
saúde física e saúde espiritual. Olha só, eis que venho sem demora, guarda o que tem, segura firme, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, Brenda, por favor, poste aí agora, Apocalipse 22, 12. Aí agora aqui, ó, aqui é o seguinte: novo céu, nova terra, Jerusalém celestial. É o final do Apocalipse. Olha o que Jesus diz aqui: eis que cedo venho de novo. Para quê? Para lembrar a gente. Ele fala em Apocalipse muitas vezes: eu venho cedo, eis que cedo venho. E a nós nos cabe dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E aí olha só que coisa interessante: eis que cedo venho, e o meu galardão, ou seja, a minha coroa, o meu presente, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu disse, visão é segurar firme nas mãos aquilo que a gente não pode ver. Sabe, ninguém precisa saber da obra que a gente faz, mas a gente não pode abrir mão. Diga para a pessoa que está do teu lado: nós não vamos abrir mão da obra que Deus tem nos confiado. Diga para a pessoa que está do teu lado: nós vamos continuar assim, vivendo esse reino, porque um dia, diga para ele, porque um dia nós vamos receber a coroa de glória. Aleluia. Você pode dar um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Pastor, como é que eu posso viver nesses 3 pilares? Esperança futura, alegria pela presença do Senhor, para que naquele dia eu receba uma coroa de glória. Tudo vai depender da forma como você está vendo as coisas aqui e agora. Um amigo meu de infância veio esta semana do Rio de Janeiro para estar com a gente no encontro. E a gente recebeu ele em casa. E aí na sexta-feira, o dia em que começou o encontro, a gente estava conversando, eu e ele. Ele e a Kelly. E aí a gente estava conversando, e ele nos contou uma história, porque a gente estava falando para ele que a gente ora em casa para a gente não julgar as pessoas. A gente ora em casa para a gente não ter uma má imagem das pessoas. A gente ora em casa para não estar criticando as pessoas. A gente ora em casa para não estar vendo as pessoas, como diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, Paulo dizendo: daqui por diante, irmãos, a ninguém mais vemos segundo a carne, para não estar olhando as pessoas segundo a carne, para olhar para as pessoas e potencializar que aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã é uma bênção de Deus. E aí a gente ora em casa por isso. E aí a gente estava conversando e ele disse para nós uma história. Ele disse: olha, uma mulher e seu marido tomavam café todo dia de manhã num apartamento. Ao lado tinha a janela, e essa janela permitia uma visão do vizinho ao lado, e a janela do vizinho era uma janela que ele pendurava, ele tinha um varal, e aí pendurava roupas. E aí todos os dias pela manhã, quando aquele casal ia tomar café, a esposa olhava e falava: nossa, que vizinha mais porca. Porque ela olhava e via as roupas que a mulher pendurava no varal sujas. E aí ela dizia: puxa, essa mulher não sabe lavar roupa, essa mulher é muito porca. E ela olhava de novo no outro dia, tomando café com seu marido, e o marido ficava olhando para ela assim. E aí ela dizia: olha lá, a mulher não sabe lavar roupa, que mulher porca. E ela repetidas vezes fazia isso. O marido só ficava olhando para ela assim. Eu confesso, se fosse eu ia fazer olho de Mônica, pum. Mas o marido olhava para ela assim. E aí o marido, uma hora ela saiu, o marido pegou um pano, pegou material de limpeza, foi lá na janela, no vidro da janela deles, e limpou a janela todinha. No outro dia eles foram tomar café. A mulher olhou e falou: nossa, ensinaram essa mulher a lavar a roupa. Sabe, a gente precisa começar a olhar as coisas de forma diferente. Sabe, as pessoas estão buscando coisas novas, elas estão se autodestruindo nessa busca de coisas novas, quando tudo que Deus tem para nós já está aqui, ó.
Isso aqui é a receita de Deus para nós. Sabe de uma coisa? Isso aqui é receita. Receita para a vida eterna. 3 pilares do reino: esperança futura, alegria pela presença do Senhor e coroa de glória. A receita está aqui. Você não precisa ir longe buscar aquilo que está tão perto. Sabe quando você vai a uma consulta médica, e aí o médico prescreve para você um medicamento, e aí você diz: vou pegar essa receita aqui que o doutor ou a doutora me passou e vou botar na gaveta, não vou comprar isso não. Sabe, não é assim não. Quando o médico te passa uma receita, você deve correr imediatamente adquirir aquele medicamento, porque aquilo ali vai preventivamente te livrar de coisas futuras. Eu quero te dizer uma coisa: a receita está dada por Deus aqui, ó. Você tem que buscar esse Deus na palavra. Não adianta você achar: mas eu tenho uma formação, eu tenho uma graduação, eu tenho um título. Não, você precisa buscar Deus aqui nesta palavra. A receita já está dada desde a eternidade. A receita foi dada há muito tempo. Sabe, você quer viver bem? Sabe, você quer ter saúde, principalmente saúde espiritual? Leia a palavra. Compre essa receita. E você vai ter vida longa para a glória de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Você veio aqui hoje, quem sabe você saiu da sua casa dizendo: será que Deus fala comigo? Um dos grandes problemas da humanidade dos dias de hoje é exatamente não entender ou não acreditar que Deus pode falar. Deus fala de muitas maneiras. Sabe, quando eu entreguei essa mensagem para você, Deus falou comigo. Quanta coisa Ele ministrou o meu coração enquanto eu estava aqui pregando. Sabe, eu sei, Ele tem ministrado a sua vida, o seu coração, porque Ele te ama. E a palavra diz assim: hoje, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não permita que seu coração fique endurecido. Sabe, aqui tem pessoas que ainda não deram esse passo de fé, dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor tome conta de mim. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome de fato no livro da vida. Eu quero saber, há alguém em nosso meio hoje que quer tomar essa decisão de dar esse passo, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, dizendo: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero hoje confiar todo o resto da minha vida aos cuidados dEle. Alguém entre nós, se houver alguém entre nós, levante a mão assim, por favor, para que eu possa ver. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Há mais alguém que quer? Olha, eu quero hoje receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Sabe, eu acredito que Ele é meu Senhor e meu Salvador, mas Deus te abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Sabe, é necessário romper. Eu me lembro quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, foi uma luta. Às vezes eu me segurava no banco e falava: uai, mas essa palavra está me puxando, mas tinha uma luta. Eu quero, em nome de Jesus, liberar a sua vida para receber Jesus. Sabe, Deus tem um plano perfeito para você, um plano de bênção. Há mais alguém que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Deus te abençoe, princesa. Ei, aleluia, Deus abençoe. Eu quero chamar vocês aqui à frente. Se você aí não levantou a mão, mas nessa manhã você está convicto: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu quero te encorajar, por favor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. A gente quer orar junto de você. Venha em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vocês podem ficar um pouquinho mais juntos aqui, por favor, queridos. Deus abençoe vocês. Aleluia.